Muito bem, nós vamos conversar nessa noite sobre o tema Quando Deus me conduz. Quando Deus te conduz, o que você precisa compreender, né? Nós temos na vida muitas opções, nós estamos fazendo escolhas o tempo todo. Essa semana alguém aqui fez alguma escolha, teve alguma decisão para tomar, sim ou não? Nós fizemos uma grande decisão essa semana, tomamos uma grande decisão, uma tremenda decisão, né? Uma decisão que marca a nossa história como igreja. Interessante. Quando Deus ele nos conduz, nós temos duas possibilidades. Ou nós podemos deixar Deus conduzir os nossos passos, a nossa história, a nossa vida, ou então nós vamos assumir o controle, sermos então conduzidos pelos nossos impulsos, pelas nossas impressões ou até mesmo pela nossa carne. Se eu posso te deixar um conselho aqui nessa noite, permita que o Senhor te conduza, em nome de Jesus. Todas as vezes que nós somos conduzidos por Deus, no final da história, dá tudo certo. Eu não estou dizendo que quando Deus assume o controle para conduzir as nossas vidas, coisas difíceis não acontecem. Pelo contrário, elas acontecem sim. Acontecem, com toda certeza acontecem. Mesmo quando Deus Ele toma a frente, Ele assume a liderança nos nossos corações, algumas coisas às vezes difíceis acontecem. Mas é muito melhor a gente poder passar pelos vales e pelas lutas da vida com Deus ao nosso lado, recebendo direção dEle, do que abrirmos mão da sua direção e fazermos o que está no nosso coração e não termos a aprovação do Senhor. É muito melhor. Bom, são dois caminhos absolutamente opostos, o caminho do nosso coração e o caminho de Deus. Que nós possamos atentar para o caminho de Deus e abrirmos o nosso coração para que a nossa história seja uma história bonita. Só tem jeito de ser bonita se Deus estiver presente. Eu observei algumas frases essa semana sobre alguns pensamentos sobre escolhas. Eu queria ler para vocês. Nesse momento, eu queria que vocês prestassem bastante atenção. Um autor cristão chamado Max Lucado, ele falando sobre as escolhas, ele disse o seguinte, eu achei isso aqui muito interessante e me levou a profundos momentos de reflexão. Ele disse o seguinte, na vida somos livres para fazer escolhas, mas nunca livres das consequências das nossas escolhas. Nós somos livres, nós podemos escolher o que a gente quiser fazer na nossa vida. Mas nós não somos livres das consequências de cada uma das nossas escolhas. Quer sejam elas escolhas boas ou ruins. Então, por isso, Deus precisa assumir o controle e guiar as nossas vidas. O pastor Rick Warren, ele disse o seguinte, a vida é feita de escolhas. E cada escolha que fazemos molda o nosso destino. Eu vou repetir. A vida é feita de escolhas e cada escolha que fazemos molda o nosso destino. Ou seja, a gente pode não começar muito bem, mas a gente pode terminar muito bem. Se fizermos boas escolhas, a gente vai terminar bem. Para a glória do nome do Senhor. Joyce Meyer, ela disse o seguinte, não podemos controlar as circunstâncias da vida, mas podemos controlar as nossas reações a elas. É muito interessante, por exemplo, quando nós observamos a mesma notícia chegando para um grupo de pessoas. Por exemplo, uma notícia trágica. A morte de alguém que nós amamos, que nós gostamos. Existem pessoas que se abalam, tem gente que vai parar no hospital. Outras pessoas, por exemplo, respiram fundo, encaram aquela situação, tiram de letra, entre aspas, e a ficha vai cair só depois de 2, 3 dias, onde ela vai colocar a mão na cabeça dela e vai dizer, meu Deus, aquela pessoa partiu dessa vida, não dá para acreditar. Né? Há pessoas que nós amamos, já teve aquela impressão de fragilidade da nossa humanidade, quando nós ficamos sabendo de pessoas que nós conhecemos e que viveram ao nosso lado, depois de 2, 3 anos que elas partiram, já teve essa experiência? Você já teve? Quem é que já teve? Passou 2 anos, de vez em quando isso acontece comigo.
né, ex-ovelhas minhas, de igrejas onde eu passei, gente que eu convivi 5, 6, 10 anos ao lado, e quando a vida passou, né, a vida passa e algumas não fizeram, não compartilharam, não fiquei sabendo da morte daquelas pessoas, você fala, puxa vida, aquela pessoa era tão importante, tão importante, né? Charles Stanley, ele disse o seguinte: cada decisão que tomamos é um passo em direção ao nosso futuro. E a pergunta que eu quero tentar responder aqui nessa noite é por que nós devemos deixar Deus nos conduzir. Essa pregação ela vai ser muito tranquila, muito sossegada, e eu peço que você não deixe passar pelo vão do teu dedo aquilo que Deus já reservou para a sua vida. Então eu quero tentar trazer luz a essa pergunta. Porque nós devemos deixar Deus nos conduzir. Primeiro, porque Deus nos levará a percorrer caminhos elevados. De lá nós enxergamos muito melhor. É nos caminhos altos, em lugares altos, que nós enxergamos melhor. Agora, me permita dizer uma coisa. Não traduza lugares elevados com sucesso. Não traduza lugares elevados com sucesso. Para algumas pessoas, sucesso é ter dinheiro, é ter posição, é ter status. E sucesso, na perspectiva bíblica, não é isso. O maior sucesso que eu possa ter e que você possa ter na sua vida é a sua salvação, é a minha salvação. Eu não estou dizendo que na vida não existem coisas que são importantes que aconteçam. A gente, por exemplo, está vivendo um momento que nós, de verdade, e um momento, eu creio que Deus sabe quando é que vai ser, eu não sei quando, mas eu sei que Ele vai nos proporcionar a gente sair do aluguel, a gente paga aluguel aqui nesse espaço. Então, Deus Ele é conhecedor, Ele sabe o que está no nosso coração. Isso é mais importante? Não, mais importante é a sua vida. Mas isso faz parte do processo das conquistas que a igreja vai realizar, vai ter ao longo da jornada. Então, a primeira coisa que você precisa entender é que Deus ele deseja conduzir a tua vida para que você possa percorrer caminhos elevados. De lá de cima a gente sempre enxerga muito melhor. Agora, o que é enxergar melhor? É ter uma perspectiva do reino bem clara. Mateus capítulo 6, 10 diz para nós o seguinte: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, do ponto de vista bíblico, o lugar elevado é quando nós conseguimos alcançar o entendimento de que o que deve ser estabelecido nas nossas vidas e aonde nós estamos é o reino de Deus. E o reino de Deus não é comida ou bebida, mas ele é justiça, ele é amor, ele é graça, ele é a bondade, ele é as demonstrações de amor, ele é o perdão, ele é a suficiência que está em Cristo Jesus e não em nós mesmos. Então, quando essas palavras, elas vêm a nós, palavras do Senhor Jesus, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Observe, o teu reino, a tua vontade, isso significa uma condução. E uma condução que vai nos permitir estar com os nossos pés numa plataforma mais elevada, para podermos enxergar as coisas em nossa volta com uma mentalidade diferenciada, uma mentalidade do céu. Os melhores caminhos, eles têm 3 características. Quero que você guarde isso no seu coração. Eles são apontados por Deus, eles trazem paz ao nosso coração e eles estão acima da mediocridade. Eu não estou usando a palavra mediocridade no sentido pejorativo, de medíocre, de uma coisa pequena e chula, não é isso. Eu estou usando a palavra mediocridade pensando naquilo que é mediano. Uma medianidade, se é que existe essa palavra, algo mediano. Não, Deus, quando nos quer conduzir por lugares elevados, Ele vai tirar a gente da mediocridade, Ele vai levar a gente para enxergar melhor as coisas. E quer que eu diga uma coisa, gente? É muito melhor aos pés de Deus, é muito melhor com o Senhor no controle da nossa vida, porque Ele vai nos levar a ver coisas que os nossos olhos, eles não conseguem enxergar. Ele vai nos fazer sentir coisas que os nossos sentidos não conseguem alcançar, não conseguem sentir. Ele vai nos dar percepções, Ele vai nos guiar, Ele vai nos orientar, Ele vai trazer luz, Ele vai trazer direção, Ele vai apontar caminhos certos, caminhos de paz, caminhos de bênção. Eu vou repetir, você precisa entender muito bem
isso aqui nessa noite. Quando nós falamos de uma perspectiva elevada, de caminhos elevados, nós não estamos falando de sucesso. Afinal de contas, o que é sucesso para você? O que é sucesso? O que é ser bem-sucedido? Olha, quando a gente olha para a vida de Jesus, nós entendemos que ele foi alguém que teve sucesso. Agora, o sucesso de Jesus não foi alcançado senão pelo fato dele ter sido entregue por nós na cruz do Calvário. Então, entenda, na perspectiva do céu é diferente o sucesso. Na perspectiva do céu é cruz, às vezes é sofrimento, às vezes é dor. Do ponto de vista do mundo, é like. Quanto você tem de seguidor ou perseguidor, né? Quanto você tem de gente, não é isso, isso não é nada, na verdade. O mais importante é fazer aquilo que está no coração de Deus. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, seja essa a nossa oração todos os dias. Caminhos elevados não são apenas caminhos de paz e prosperidade. A prosperidade pode estar presente e a paz pode estar presente. Às vezes caminhos elevados, eles são caminhos de desafios, de superações e às vezes caminhos de limites também. Nós passamos às vezes ao lado do Senhor coisas que nós não gostaríamos de ter que viver. E a gente tem que ser muito sincero e verdadeiro para reconhecer isso. Tem coisas que a gente não queria viver, a gente não gostaria de ter que viver, mas a gente tem que viver. Caminhos elevados nos proporcionam a alegria de podermos ser mais como filho de Deus. Gary Thomas, ele disse o seguinte: a imitação das virtudes de Cristo pode conectar a realidade interior da nossa alma à praticidade cotidiana de nosso comportamento exterior. Em resumo, ele está dizendo o seguinte: você pode dizer que você é bem-sucedido se você se assemelhar mais à pessoa de Jesus. Agora, ao olhar para a pessoa de Jesus, entenda, quando ele deu a sua vida por nós, lá na cruz do Calvário, ele, antes de partir dessa vida, ele prometeu que nós seríamos a habitação do teu Espírito. Nós vemos hoje, Efésios 1, 13, 4, 30, e a Bíblia nos diz que nós não podemos entristecer ao Espírito Santo. Então, se nós somos a habitação de Deus, se nós somos a habitação do Espírito, significa dizer também que Cristo está em nós. Porque Jesus não é o Espírito, sim ou não? Nós temos o nosso Deus, Deus é triuno, é Pai, é Filho e é Espírito. E se o Espírito habita em nós, nós temos tanto Deus no nosso coração, como temos o Espírito. Então, se temos também Jesus, Jesus precisa moldar o nosso caráter. Ele precisa dizer como é que tem que ser a nossa vida, e nós precisamos nos assemelhar. Caminhos elevados, eles tiram os nossos olhos do aqui e do agora. A gente consegue enxergar o dia de amanhã com uma visão diferente. Sabe, quando nós não estamos em caminhos elevados, sendo conduzidos por Deus, a gente tem uma visão muito fatalista das coisas. A gente só consegue enxergar o tamanho do problema, a gente só consegue enxergar o desafio em si. Vou tentar exemplificar da seguinte forma, presta atenção. Pela graça de Deus, a gente deu um passo agora muito importante, um passo de fé. O otimista, aquele que tem os pés elevados e que está conseguindo enxergar bem o que Deus está fazendo, ele vai logo concluir: Deus é suficiente para dar mais, então ele vai prover o que é mais. O fatalista, quem não está com os seus pés no nível mais elevado, ele vai dizer assim: meu Deus, a gente agora está com um baita de um problema na mão, como é que a gente vai conseguir fazer o que tem que ser feito? É diferente. A minha perspectiva é a perspectiva do céu, assim como a de muitos que estão aqui. Mas eu gostaria de poder afirmar nessa noite que essa é a perspectiva de todos. Por quê? Porque se você conseguir entender o que Deus quer fazer, você vai encontrar um caminho de felicidade para o seu próprio bem-estar. Amém? Deu para entender? Você vai ser feliz só aos pés de Deus e deixando Deus conduzir os seus passos. Então, quando Deus toma o controle, quando Ele vai nos conduzir por caminhos elevados, Ele mesmo vai tirar os nossos olhos do aqui e do agora, e vai colocar os nossos olhos no amanhã, na certeza de que o amanhã, Ele já
preparou todas as coisas. Todas as coisas. Tudo está nas mãos de Deus. A sua vida está nas mãos de Deus. Seu coração, a sua existência, o fato de você estar aqui, os seus anseios pessoais, aquelas coisas que você tem desejado para a sua vida. Quando nós seguimos caminhos elevados, nós saímos de uma visão mais, concentrada em nós mesmos. A gente sai dessa visão que é muito fechada, que é muito voltada para a nossa vontade, para aquilo que a gente quer, para aquilo que a gente acha que é bom, e a gente tem uma visão mais ampla. É mais ou menos assim: que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a vontade do Senhor. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Deu para entender, irmão? Amém? Estamos juntos, gente? Está dando para entender nessa noite que Deus está querendo que você compreenda. Ele quer que você saia do controle e entregue nas mãos dele. Que você seja guiado por ele. Por quê? Porque a primeira coisa que ele vai fazer é te levar a lugares altos. E em lugares mais elevados, eu vou repetir pela terceira vez nessa noite. Lugares elevados não são lugares de sucesso. Lugares elevados não são lugares, muitas vezes, de destaque. Lugares elevados não são lugares onde você, quem sabe, vai ser reconhecido pelas pessoas, mas onde você vai ser enxergado por Deus. Amém? Isso é o que basta. Isso é o mais importante e é nisso que a gente tem que aquietar o nosso coração. A segunda coisa que eu queria que você guardasse nessa noite, aí no fundo do seu coração, e a pergunta é: por que devemos deixar Deus nos conduzir? Em segundo, porque Deus deseja nos proporcionar uma visão ampla, clara e verdadeira da vida. E a visão mais realista que você precisa ter da sua existência é que você está passando. Amém? Nós estamos passando, gente. Amém, gente? Estamos juntos aí, irmãos? Nós estamos passando, irmãos. Nós estamos passando. Essa é a visão mais nítida que você tem que ter da sua própria existência. Você está passando e eu estou passando. Salmo 144, versículo 4 diz o quê? O homem é como um sopro. É como um sopro. Seus dias são como uma sombra passageira. Assim são os nossos dias. Quando nós pensamos na vida, nós precisamos entender que ela está passando. Então nós precisamos deixar Deus fazer 3 coisas muito importantes. Primeira delas, nós precisamos permitir que Deus amplie a nossa visão. Amém? Então diga assim: eu preciso permitir que Deus amplie a minha visão. Quando Deus amplia a nossa visão, é diferente. Quando Deus toma o controle, é diferente. Primeiro Ele nos toma pelos seus braços e agora nos coloca em lugares elevados, que não são lugares de sucesso. Você precisa guardar isso no seu coração. Você precisa cravar isso no seu coração. Mas quando Ele então te conduz para esse lugar mais elevado, Ele vai então agora ampliar a sua visão. A gente poderia exemplificar da seguinte forma: pegar qualquer um de vocês e trazer aqui em cima. De onde você está, você tem uma visão mais limitada. Nós que estamos aqui em cima, principalmente na frente, nós temos uma visão mais ampla. A gente consegue enxergar os rostos. Você sentado, virado para cá, não consegue enxergar o rosto de todo mundo. Mas todos aqui conseguem enxergar o meu rosto, eu consigo enxergar o rosto de todos vocês. Isso é uma visão mais ampla. É uma perspectiva diferente. Agora, observe, quando Deus nos toma pelas mãos e nos coloca para ter uma visão mais ampla, é porque Ele quer clarear o nosso coração sobre algumas coisas. Está dando para entender, gente? Amém? Vocês estão compreendendo o que é que Deus está querendo trabalhar aqui nessa noite? E você precisa de entender algumas coisas muito importantes que nós vamos falar ainda aqui, e eu quero que você guarde no seu coração. A vida, ela está passando e nós precisamos deixar Deus ampliar nossa visão, clarear nossa visão e tomar o controle da nossa existência, colocando os nossos pés em tudo aquilo que é verdadeiro. Não tem como você ter uma visão clara da vida se a verdade não estiver presente nos seus dias. Você não vai conseguir gozar de uma visão privilegiada, de amplitude na sua visão de vida, se a verdade que te liberta não estiver presente na sua história. Guarda no seu coração isso.
Tudo começa com a certeza de que a vida é passageira. E você precisa entender que você está vivendo um processo. Martinho Lutero, ele disse o seguinte, muito interessante, presta atenção nessa frase. Essa vida, portanto, não é justiça, mas crescimento na justiça. Não é saúde, mas cura. Não é ser, mas é tornar. É se tornar. Não é descansar, mas exercitar. Ainda não somos o que seremos, mas estamos crescendo nessa direção. O processo ainda não está terminado. Eu quero que você fique com essa expressão no fundo do seu coração. O processo não está terminado. Não terminou, não terminou, não terminou. Você não pode arredar o teu pé enquanto Deus não cumpriu o processo na tua vida. Ele continua, mas vai prosseguindo. Não é o final, mas é a estrada. Todas as coisas ainda não brilham em glória, mas todas as coisas vão sendo purificadas. Eu quero que você, nessa noite, saia daqui com uma convicção muito plena no seu coração, de que você não pode romper com o processo. Tem gente aqui que está no processo, e o processo é doloroso mesmo. E o processo, às vezes, requer de nós que a gente respire fundo, que a gente se submeta, às vezes, que a gente olhe e fale assim, Deus, eu não estou entendendo muito bem não, mas eu aceito, tá? É assim, o processo é assim. Às vezes a gente não consegue entender o que é que Deus está fazendo tão claramente, irmãos. É assim com a sua vida? Com a minha é. Às vezes eu não tenho clareza absoluta sobre tudo que Deus está fazendo. É lógico que eu tenho uma visão clara da vida, onde Deus quer me conduzir, aonde Deus vai me levar. Eu tenho convicções, eu tenho certezas no coração. Eu não abro mão dessas convicções. Mas observe, por que algumas pessoas, às vezes, não conseguem se manter no processo? Porque abrir mão sempre é mais fácil. Não se submeter ao processo é mais fácil. E o processo, muitas vezes, ele vai exigir de nós resiliência, irmãos. Ele vai exigir de nós um abrir mão, um abrir de coração, onde a gente vai precisar dizer assim para Deus, Deus, está difícil para mim, mas eu estou aqui, eu estou no processo. Mas não é desistindo do processo. Está dando para entender, meu querido? Em nome de Jesus, se está apertado, se você está sendo colocado numa morsa, está sendo apertado, sabe? Respira fundo, calma, quieta o seu coração, mas não desista. Não desista. Tem gente que, às vezes eu vejo assim que Deus, ele está preparando algo tão especial, tão grande. E ao longo da vida eu já vi pessoas desistirem. Eu lembro nesse exato momento que eu estou aqui falando com vocês de um rapaz que a gente tinha um projeto numa outra igreja que eu fui pastor há muitos anos atrás. A gente tinha um projeto dele se tornar um pastor auxiliar no ministério que eu era pastor. Ele era seminarista, estava no 2º para o 3º ano. De repente aquele rapaz falou, eu não quero continuar aqui, estou indo para outro canto, porque eu acho que eu vou ter mais oportunidades no outro lugar. E o propósito que Deus de alguma forma tinha colocado no meu coração era de me aproximar dele, de trabalhar com a vida dele e trazer ele para ser um pastor auxiliar. Bom, ele foi de fato para um outro lugar, mas ele não foi bem sucedido no outro lugar. Depois de algum tempo ele acabou voltando e aí é um novo processo começa. É um novo processo, é tudo novo. Está dando para entender? Então não fuja do processo, não corra do processo. Não é para abrir mão. Você não pode abrir mão. Você não pode simplesmente querer jogar tudo para o alto. É mais fácil jogar para o alto. É mais fácil a gente abrir mão. É mais fácil a gente dizer, vai ser do meu jeito a partir de agora. Quando você diz que vai ser do seu jeito, você não está querendo fazer o que Deus deseja para a tua vida. Joyce Meyer, falando dessa questão do processo, algumas frases aqui me chamaram a atenção essa semana. Joyce Meyer, ela disse o seguinte, às vezes, o maior milagre não é a solução instantânea, mas a força para continuar durante a espera. Eu vou repetir. Às vezes, o maior milagre não é a solução instantânea. E como a gente quer
que as coisas se resolvam de um dia para o outro. Estalar de dedos. A gente está naquela teologia bem, como que eu posso dizer, bem instantânea, né? A gente é igual miojo, né, na nossa oração. Você quer que em 3 minutos Deus responda, né? Não, é esquentar a água, jogar ali dentro, mandar o pozinho, tá tudo no jeito, tá? Rapidão. Não, irmão, processo. Você vai orar 5 anos, você vai orar 10 anos. Você vai orar 25 anos. Tá doido, pastor? Eu não. Orar 25 anos eu enfio o pé. Enfia para você ver. Vai. Vai. Não tem como. Imagina se Abraão tivesse enfiado o pé. 25 anos teve que esperar. Tá louco, mas ele era ele, né, pastor? Nós estamos num mundo diferente. Diferente nada. Nós somos criados na mesma essência. É lógico que a gente não quer que as coisas se estendam, mas existem coisas que Deus promete que vai demorar um tempo para se cumprir. E quer que eu diga uma coisa? A promessa só vai se cumprir se você for preparado pelo processo. Guardou no coração? Guarda isso aí. Você não vai chegar lá no topo de alegre, você não vai chegar lá no topo de um dia para o outro, e o topo não é o sucesso. Repito pela 4ª vez aqui nessa noite, o topo é: Senhor, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. O dia que você chegar nesse nível, você falar assim, que diminua eu e que o Senhor cresça, aí você está preparado para ser promovido para a glória. É um processo e a gente vai precisar aprender muita coisa nessa vida. Sarah Young disse o seguinte: o processo é muitas vezes tão valioso quanto o resultado. Confie no tempo de Deus. A gente está muito ligado nos anos, nas horas. Está demorando tanto. Está demorando não, é no tempo de Deus. É do jeito de Deus, porque assim dá certo. Pastor Rick Warren ainda ele disse o seguinte: na caminhada da vida, não se trata apenas de chegar lá, mas de quem você se torna no processo. Eu faço aqui para você uma pergunta, e eu queria que você respondesse de verdade diante de Deus. Você tem se tornado uma pessoa melhor, conforme os dias estão passando, conforme os anos estão passando, ou você continua do mesmo jeito? E eu vou apelar agora, você que já está na igreja, anos e anos e anos e anos, o que é que os anos que você tem dentro desse contexto chamado igreja fizeram na tua vida? Ou tem feito na tua vida? Porque assim, Deus ele continua sendo o mesmo, a gente vai viver de processo em processo. Eu estou vivendo um processo pessoal e individual nesse momento da minha vida. Eu estou inserido num processo que é eu e Deus. E a gente, quando às vezes olha para esses processos que a gente está vivendo com Deus, a gente fala assim: nossa, mas não dá para pular essa não, Senhor. Aí Deus olha para a gente e fala: não, fião, você vai ter que viver isso aí, não tem jeito não. Porque eu estou te preparando. Entendeu? Está difícil. Deus está te preparando. Pastor, mas está delicada a coisa. Mas quem disse que seria fácil a coisa? Ô gente, pelo amor de Deus, é lógico que tem lugar para celebração, tem lugar para vitória, tem lugar para vida, tem lugar para a gente se assentar em volta de uma mesa, a gente festejar, a gente celebrar. É lógico que tem lugar para tudo isso. Eu até arrisco dizer que nós temos mais motivos para glorificar, para exaltar, mais celebração do que outras coisas. Mas o que você precisa entender é que a vida é feita de processo. E eu sei por que Deus me colocou aqui hoje. Porque alguns de vocês têm dificuldade com o processo. Agora deixa eu te falar uma coisa, dentro de uma casa, às vezes um está passando pelo processo e o outro não, pensando numa família, num casal. Um está passando pelo processo, o outro ainda não entendeu direito, ele vai entender. E quem está vivendo o processo precisa orar a Deus para que o outro possa entendê-lo no processo que ele está vivendo. E há momentos da vida que dentro de uma casa está todo mundo vivendo um processo. Mas eu quero reafirmar aqui nessa noite
é que todos os processos que nós vivemos têm como vistas uma coisa: nos elevar em lugares mais altos, para a glória do nome do Senhor. Amém? Lugares mais altos não são lugares dos holofotes. Muitas vezes vai ser o lugar do anonimato. É só a gente pegar a história do apóstolo Paulo, como ele finaliza a sua jornada na face dessa terra, dentro de uma masmorra. Seus últimos dias de vida, preso. Aí você fala, onde está o glamour? Nenhum glamour. Mas onde está a bênção? A bênção está no fato de eu poder ser edificado pelas palavras dele hoje e você também. Ele foi vencedor, amém? Mesmo preso, ele foi vencedor. Graças a Deus. Vai ter lugar para celebração, vai ter lugar para o Shekinah, vai ter lugar para a presença de Deus, como a gente viveu aqui na quarta-feira. Se você não pôde estar, que pena que você não pôde estar, mas foi um culto tão gostoso, uma presença de Deus tão especial. Nós sentimos, irmãos, Deus se movimentando aqui no nosso meio na quarta-feira, foi muito gostoso. Por último, e agora eu quero que você abra ainda um pouquinho mais o seu coração, porque devemos deixar Deus nos conduzir, porque Deus deseja nos engajar na missão, e o que você precisa entender é que você também não pode correr da sua missão. Amém? Amém? Não adianta querer correr, irmão. Não queira correr da sua missão. Palavras do apóstolo Paulo, Romanos 12, 4 em diante. Assim como cada um de nós tem um corpo e muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, graças a Deus por isso. E aí a gente quer o quê? A gente quer questionar porque o outro não faz. Porque o outro não faz aquilo que eu estou fazendo. Ou porque ele não é daquele jeito. Porque não tem que ser daquele jeito, porque ele não tem que fazer o que você acha que ele tem que fazer. Ele tem que fazer o que corresponde ao seu chamado. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Preste atenção agora. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da fé. Se é o dom de servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que o faça, que assim o faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que faça com alegria. Mas eu quero que você guarde algumas coisas aqui no seu coração, quando pensamos nessa questão de não correr daquilo que Deus quer que façamos, do serviço. 4 coisas importantes. Primeiro, missão é para a vida. Missão em que Deus nos engaja é para a nossa história, irmãos, é para a vida. Missão é para a vida, servir é para a vida. Você pode se encontrar em alguns momentos da sua história, e eu já estive nessa condição um dia, de ter limitações, fisicamente falando, de não poder fazer o que eu gostava de fazer, de querer fazer e não poder fazer. Eu lembro quando, há anos atrás, eu sofri um acidente. Fiquei 3 meses, não conseguia ficar de pé para pregar a palavra. Depois de uma semana que eu sofri esse acidente, eu achei que estava muito bem, só que a gente se esquece de que Deus coloca alguns limites para nós, e eu fui para a igreja. Eu falei, eu vou para a igreja e eu vou pregar hoje. Eu era o pastor da igreja, eu falei, hoje eu vou pregar, irmãos. E aí o irmão, vice-presidente da igreja, falou, pastor, você tem certeza? Eu falei, pode ficar tranquilo, irmão, tranquilo, vou pregar. Preguei, final do culto, fui para casa, no dia seguinte, hospital. Comecei a ter paralisia do rosto, do braço, da perna. Aí 3 meses de molho, 3 meses. Mas de verdade, Deus ele me colocou num processo. Às vezes a gente quer fazer algumas coisas e Deus fala, filho, espera um pouco, aguarda. Por que a gente é tão imediatista, irmãos? Por que às vezes a gente quer ter as devidas oportunidades sem sermos preparados pelo processo? Eu já vivi isso. Deixa eu abrir um parênteses aqui. A gente quer às vezes atropelar coisas, a gente quer passar o carro na frente do boi, a gente quer
não, é melhor eu fazer porque eu estou vendo que não está acontecendo nada, então é melhor eu me antecipar, eu querer dar um passo adiante. Não faz isso. O texto diz: temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, que faça, mas você precisa guardar. A missão é para a vida, servir é para a vida, e Deus chama pessoas pelas razões certas e para os lugares certos. Não adianta você querer fugir se você está no lugar certo. Se você está no lugar certo, então é aqui que Deus vai te botar no processo. Não adianta você querer correr para outro canto. Não adianta você querer ir para outro lugar, querer ir para outra igreja. Não adianta, isso não adianta. Até porque se você chegar em outro lugar, você vai ser colocado no processo, porque o processo não é de igreja, é de Deus. O processo não é de pastor, é de Deus. É Deus que te coloca no processo. É mais fácil desistir, é mais fácil abrir mão, é mais fácil. Às vezes a gente fala: eu não estou mais afim não, esse negócio de célula dá trabalho, eu quero mais viver a normalidade. E às vezes achando que a normalidade é não ser cuidado, é não ser alinhado, é não ser corrigido. Tem gente que não gosta disso. Não sei como que é você, mas tem gente que não gosta não de ser corrigido. Às vezes a gente tem dificuldade de ser corrigido, mas quando a gente precisa de ser corrigido, o que a gente faz? A gente abre uma palmatória e diga: eu estou com vergonha do que eu fiz, me perdoa, irmão, me perdoa, irmã. E diga: Deus, errei. É assim. A gente tem que ser quem Deus nos chamou para ser. E Deus nos chamou para ser habitação do Espírito Santo. E quando o Espírito habita em nós, se cometemos uma falha contra uma pessoa da comunhão que nós amamos, a gente simplesmente vai e pede perdão e diz: eu errei, foi a minha humanidade, de fato, que aflorou aqui agora. Bom, eu quero finalizar essa palavra contando uma história para vocês. E a última coisa que eu queria que você atentasse é que quem corre da missão pode atrapalhar quem já está engajado na missão, pensando principalmente numa família. Às vezes a mulher está com aquela vontade de servir a Deus e o marido está lá, com um freio de mão puxado, dizendo assim: não, não vai não. Ou então ao contrário, o homem está querendo servir a Deus e a mulher fala: para que se envolver com essas coisas? Não vai não, não faz isso não. Mas ele quer servir, ou ela quer servir. É legal quando na família os dois têm a mesma intenção de servir a Deus. É muito gostoso. É muito bom, gente, é assim, maravilhoso. Se você vive isso na sua casa, levante a mão para o céu e agradeça, porque nem todo mundo vive isso. Bom, eu vou contar uma história para ilustrar isso que eu estou aqui afirmando. E a afirmação foi a seguinte: quem corre da missão pode até atrapalhar quem já está engajado na missão. Eu quero te alertar para um cuidado aqui. Há uns anos atrás eu conheci um missionário. Ele já estava no campo há alguns anos. E esse missionário, a gente se conheceu, ele foi pregar numa igreja que eu era pastor, e a gente começou a conversar, acho que foi no almoço. Levei ele para almoçar e a gente bateu um papo, começou a conversar. E eu falei: conta um pouco da sua história para mim. Eu falei: quantos anos você é missionário? Quando foi que Deus te chamou? Quanto tempo Deus te chamou? E aí ele contou para mim que ele era casado, havia sido casado há anos atrás. E ainda jovem, ele, num culto na sua igreja, foi chamado para missões. E ele, com muita convicção, recebeu esse chamado de Deus. Ele falou: eu tenho convicção de que Deus me chamou naquele dia para ser missionário. E aí, ele era casado há pouco tempo e falou com a esposa dele, conversando com a esposa dele, falou: querido, olha, Deus me chamou para missões. Ela falou: Deus chamou você, não me chamou não. Deus chamou você, não me chamou para missões. E ele tentou convencê-la de que era algo importante para a vida dele, era um chamado de Deus. E aí passou um ano, passou 2 anos, e ele não foi para o campo. E ele foi conversar com o pastor, esse detalhe eu não contei hoje de manhã aqui, mas o pastor orientou: irmão, é oração. Ora para Deus mudar a história, ora para Deus, você não quer servir, você não quer viver missões, você não quer ir para o campo missionário? É o que eu quero, pastor, eu quero isso para a minha vida. Eu falei: então você vai orar, você vai colocar diante de Deus. Irmãos, passaram-se 10 anos, esse homem em oração. Por 3 vezes durante esse processo de 10 anos, ele fez uma tentativa mais firmada assim com a esposa, de chamar ela para conversar e falar: eu quero ir para missões, Deus me chamou para isso. E a esposa
nesses 10 anos, por 3 vezes, falou, olha, Deus não tem nada disso aí para mim, eu não quero isso para a minha vida. Resumo da história, passou esses 10 anos e essa moça foi recolhida. E a pergunta que eu faço é, o que você acha que aconteceu com esse rapaz? Você acha que ele foi para missões ou não? Sim ou não? Você acha que ele foi ou não para missões? Irmãos, no ano seguinte ele estava sendo mandado para o seminário e para o campo. Foi para missões. Chamado de Deus. Eu queria finalizar essa palavra aqui fazendo um apelo. Não seja alguém que Deus precisa recolher para liberar o outro, tá bom? Amém? Deus não precisa te recolher, irmão. Se você dificultar o negócio, Deus pode passar régua na sua conta e falar, filhão, chega para cá porque eu tenho mais para o outro aí. Em que Deus nos ajude, Deus nos livre. Amém?